야, 다 들이대. Hoje, Yes. 아니 지난주에 So all together, yes. 들이 제제. 아니 린들도 쉐브리. hoje vocês organizaram esse evento e vocês me solicitaram uma introdução. E desde a primeira vez que eu visitei Taiwan, eu me senti que os taiwaneses são muito cercanos à minha mente. 제리 E muitos de vocês são meus amigos, 가다다 나데 meus amigos taiwaneses. 그 처음 몽구지도 뛴 구두잖아요. 그것도 강에 열어디. 얘네 아주 Então, quando eu visitei para visitar muitos lugares, eu dependo de muitas circunstâncias, mas na minha mente, todos vocês em Taiwan, jovens e idosos, estão na minha mente, sempre na minha mente. E hoje nós estamos nos encontrando nessa videoconferência e eu vou dar uns breves ensinamentos sobre os 8 versos do Geshe Lamgrim Tangpa. Os 8 versos para treinar a mente, treinamento da mente. E esse é um texto muito breve que é para treinar a mente com o objetivo de alcançar a iluminação. Basicamente, esse verso chamado 8 versos para o treinamento da mente é baseado no texto de Nagarjuna, da preciosa garlanda de Nagarjuna, que no fim desse texto de Nagarjuna tem um verso chamado, tem 20 versos, onde é dito que assim como os elementos com a terra, vento e assim por diante, possa eu me tornar o sustento e a joia para todos os seres ilimitados como o espaço. E até quando existe um só ser ciente, permanecerá no samsara e que não alcançou ainda a iluminação, possa eu permanecer no samsara também, para o benefício de todos esses seres, até mesmo que eu mesmo tenha alcançado a iluminação. E esses são versos da preciosa grinalda de Nagarjuna, e essa é a base, o fundamento para esses 8 versos do treinamento mental. E depois que o mestre Atisha veio ao Tibete, esses ensinamentos dos 8 versos para o treinamento mental chegou até o Tibete. Antes disso, mestre Atisha era um grande mestre de Nalanda e era um seguidor, um discípulo de mestre Nagarjuna, o mestre. E depois que Atisha chegou ao Tibete, os seguidores de Atisha foram nominados como Kadampa, que significa que eles colocam no caminho, mesmo que seja uma única palavra dos textos. E o primeiro texto desse mestre era Dodje Sengye, e ele praticava a mente da iluminação bodhisattva o tempo todo. E por causa dessa prática, da sua prática contínua de bodhisattva, é dito que ele muitas vezes chorava por causa só no justo pensamento, pensamento dos sofrimentos dos seres sencientes. Porque ele chorava sempre, o nome dele era chamado Geshe Lamgrim Tangpa. E porque ele era nominado assim, porque ele tinha uma mente muito triste pelos sofrimentos de todos os seres sencientes.
다 들봐 셰룽 소리를 해야 돼. Então, hoje eu vou dar uma oração, uma transmissão explanatória. E nos últimos 50 anos, eu tenho refletido sobre a Bodhicitta baseada no texto de Bodhisattva, engajando-se nos atos de Bodhisattva. E por todo esse tempo, mas eu nunca mantive uma face triste como Geshe Lamrim Tangpa. Mas nesses atos, engajando-se nos atos dos Bodhisattva, é escrito que você tem que convidar os seres sencientes como um sorriso. Mas é por causa disso, porque o Geshe Lamrim Tangpa tinha uma face triste e ele tinha essa face triste por causa do sofrimento de todos os seres sencientes. E é claro que eu sou um seguidor de Geshe Lamrim Tangpa, mas eu sempre sorrio e dou risadas. Em base a isto, eu tenho a fonte para ter uma face joiosa por causa da fé no texto de Bodhisattva Charyavatara. Quando eu vejo todos os seres sencientes, eu os considero todos eles como meus amigos e tenho afeto e compaixão para com eles. Juntando-se a isso, eu pratico com a visão da vaziedade e isso me dá uma paz mental contínua. No caminho no texto do caminho do meio de Chandrakirti, é dito que no fim do capítulo 6, é mencionado que os bodhisattvas usam as duas asas, que é a asa da Bodhicitta e a outra da vaziedade. Que usando essas duas asas, os bodhisattvas voam até a outra margem do oceano. E a outra margem do oceano é referido à iluminação. E por causa dessas duas práticas, praticando a Bodhisattva com essas duas asas, eles falam que hoje, em frente a todos os Tathagatas, eu convido todos os seres sencientes ao caminho da iluminação perfeita e enquanto isso, eles praticaram a felicidade. E por isso, Deus e semideus e todos os outros, vocês também devem se regozijarem, praticar com regozijo. E por causa dessa prática da Bodhicitta, eu sempre mantenho continuamente a minha paz mental. Mentalmente sou muito pacífico. E, de novo, eu repito que hoje, em frente a todos os porteiros, eu convido todos os seres ao estado da iluminação dos Sugatas, da budeidade, e por isso que Budas e Bodhisattvas, Deus e semideus, regozijem-se. E eu me pergunto se as deidades tântricas iradas, para quem que eles mostram essas faces iradas? Eu me pergunto.
이신 노블 내라고 전소적으로 선바에 Esse texto dos 8 versos para o treinamento da mente, é um texto para praticar a mente da iluminação a bodhisattva. 상당 세계 되기 안에 고대예디 구조 현주고 선송아 发 송야시 送一开始说到了 누구대 대다근야 No início do texto 유머를 시베를 desse 재미 친구를 내주셔서 되기 不会把法 나선지 念够，然后 os primeiros 7 versos mostra a prática da bodhisattva. E ao 8 verso, possa tudo isso permanecer em centro de máculas das 8 preocupações mundanas. 다 생각에 가와도 É como se fosse a conclusão da Bodhisattva. O primeiro verso, com determinação de alcançar o objetivo supremo para o benefício de todos os seres sencientes, quando nós falamos sobre eu, nós devemos pensar quem sou eu, onde está esse eu. Nós devemos pensar muito sobre isso. Quando eu me levanto pela manhã, eu reflito sobre o verso de Mudya Madhyamika Karika de Nagarjuna. O eu não é os agregados não é os agregados. Os Tathagatas não os agregados não possuem o Tathagata e assim por diante. Então, eu, em vez de falar os agregados, os Tathagata, eu troco o Tathagata por eu. Então, eu pergunto onde está esse eu? Então, cada dia eu medito sobre esse verso e procuro investigar onde que está esse eu. E quando nós procuramos a identidade desse eu, não podemos indicar um lugar onde esse eu exista. E como é dito nesse texto de Madhyamika Avatarya, quando procuramos essa entidade intrínseca, através das 7 modos de raciocínio, não podemos encontrar nenhum lugar onde essa entidade intrínseca possa existir. Mas, por outro lado, essa entidade intrínseca, ou eu, existe devido à designação. E por que nós fazemos esse tipo de análise? É porque nós criamos, nós desenvolvemos essa objetificação inapropriada. E em base dessa objetificação do eu inapropriada, as aflições mentais negativas de ódio, apego e assim por diante surgem. Como o mestre Nagarjuna, no seu texto Mudya Madhyamika Karika disse porque essas emoções negativas surgem devido a pensamentos inapropriados. E esses pensamentos inapropriados surgem devido ao nosso apego, devido à ignorância fundamental. E nesse mesmo texto é dito que o karma e as desilusões surgem devido a essa concepção errôneas. E por suas vezes, essas surgem devido a fabricações mentais. E essa fabricação tem um fim com a realização da vaziedade. Mas quando nós falamos eu chinês, eu isso e eu aquilo, mas se nós examinamos essa identificação, nós pensamos, aonde está esse eu que eu estou falando com vocês agora? Onde estão aquele eu que são os escutadores da minha palestra?
Não é questão do eu que não é questão que esse eu não existe. Aquilo que você tem que entender é que você tem essa sensação desse eu, é como se fosse um eu independentemente, completamente independente de corpo, independente do corpo e da mente. Então eu estou falando que esse tipo de eu independente do corpo e da mente não existe. E por causa dessa noção de um eu independentemente, nós criamos essa objetificação inapropriada do eu. E por causa desse eu independentemente existente, essas objetificações inapropriadas surgem, e disso surge raiva, desde que então, essa maneira inapropriada de pensar sobre eu, surgem nossas emoções negativas. Se nós somos capazes de reduzir esse apego a esse eu inapropriado, então, consequentemente, nós podemos reduzir os problemas que criamos pelo mundo afora. Então, esses problemas criados pelo mundo afora é justo devido a esse apego, a essa objetificação inapropriada do eu. Quando nós olhamos se esse eu existe ou não, nós devemos ser capazes de chegar a uma conclusão que esse eu independente não existe por ele mesmo. Então, por isso que no budismo se devemos usar o raciocínio lógico para chegar à natureza de como as coisas existem. Na tradição Pali, eles usam algumas escrituras, mas na tradição de Nalanda, que falam sobre isso, mas na tradição de Nalanda, como as pessoas taiwanesa e os chineses, alguns deles seguem a tradição de Nalanda. Todos nós seguimos a tradição de Nalanda, e principalmente o glorioso mestre Nagarjuna, que vocês o chamam de Lhotse Bussa. Então, como seguidores do mestre Nagarjuna, nós devemos estudar esses textos escritos por ele. Sobre os estados do caminho, que é baseado na realidade, temos os textos que falam sobre o Mudyamadamika Karika e o Bodhisattva Charyavatara. Este texto de Chandrakirti e Nagarjuna são os dois principais textos supremos são os dois principais textos para entender a vaziedade. Eu sempre mantenho esses textos na minha mesa de cabeceira. E esses textos considerados como texto do caminho profundo para entender a vaziedade. Então, para entender a sabedoria do Dhammakaya, quando o estado búdico, esses textos são fundamentais para isso. Sobre a visão da vaziedade, através dessa compreensão da vaziedade, nós compreenderemos que as delusões da nossa mente pode ter um fim. E como é dito no texto do Mahayana Uttara Tantra, é dito que todas as coisas têm a natureza búdica. Quando nós pensamos sobre essas linhas do texto do Madhyamika, nós podemos compreender que é possível e que eu posso colocar um fim, eu posso eliminar completamente as aflições mentais. Como disse que porque essas aflições mentais são adventícias, são temporâneas.
Porque a nossa claridade, a natureza pura, a natureza búdica é presente em nós, mas momentaneamente são cobertas com aflições adventícias. E todos nós temos essa sensação desse eu. E como todos nós temos a sensação do eu, ninguém quer o sofrimento e todos querem a alegria. E desde que o sofrimento e a alegria são relacionados aos nossos estados mentais, então esses sofrimentos e essas felicidades têm a ver, são relacionados à nossa mente. E a felicidade mental é muito mais significativa do que os sofrimentos mentais. Então, os seguidores de Nagarjuna e da tradição de Nalanda, eles como seguidores desses dois, nós devemos saber como transformar a nossa mente, transformar nossa mente em negativo para positivo. A raiz da felicidade, então, é na nossa própria mente. E hoje, o mundo está atraído pelos desenvolvimentos externos, materiais, mas, com exceção da tradição da Índia antiga, que é a única tradição que usa a mente para desenvolver a felicidade. As outras tradições existentes no mundo são baseadas principalmente na prece a um Deus Criador. A rezar a um Deus Criador. E para procurar para transformar definitivamente a nossa mente, existe na tradição antiga da Índia, onde existe o exercitamento da não violência, a qual é baseada sobre a compaixão, karuna. E essas duas tradições são existentes na Índia há mais de 3.000 anos. E o histórico Buda, ele também praticava essa tradição indiana, e depois de que ele alcançou a iluminação, devido à sua própria iluminação, ele ensinou a visão da falta de existência de um eu inerente, de uma entidade intrínseca. E ele sempre baseou sempre no raciocínio lógico, como ele diz, monges eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando e raspando, assim vocês também devem examinar minhas palavras e aceitá-las somente depois de investigá-las, e não apenas por respeito ou devoção a mim. O Buda, ele mesmo, nos falou que devemos examinar os seus ensinamentos e analisar os seus ensinamentos a cada palavra que ele disse. E quando nós que encontramos alguns ensinamentos que ele partilhou, que é benéfico para a nossa mente, devemos praticá-los. No tibetano, nós tivemos 300 ensinamentos dos ensinamentos que foram traduzidos em tibetano, e também os comentários dos ensinamentos de Budas que foram traduzidos em tibetano. E todos esses ensinamentos foram escritos para nos mostrar como é possível que nós fazemos fazer transformações na nossa mente. Quando
Quando essas emoções negativas surgem em nossa mente, nós devemos ver que elas não têm umas bases fundamentais. Mas quando a compaixão surge na nossa mente, nós podemos ver que elas têm uma base fundamentais, uns fundamentos. E essa compaixão pode ser desenvolvida cada vez mais. E mesmo que a raiva pode ser muito forte na nossa mente, mas quando nós analisamos, veremos que essa raiva não tem um fundamento lógico. Por isso que essas emoções negativas são fundamentadas na ignorância. E elas podem surgir fortemente porque é devido a uma tendência kármica habituais de vidas passadas. Mas elas, quando investigamos, elas não têm uma base que elas possam existir por elas mesmas. E em vez da compaixão, sim, ela tem uma base. E nós podemos, porque a base é baseada na natureza básica da nossa mente, que é compassiva. E nós podemos desenvolvê-la através da prática. Como você... essa mente não é desenvolvida só através da prece, como os chineses rezam Amitabha, Amitabha. Mas como nós, seres humanos, temos esse cérebro único, inteligência única, e nós devemos usar essa inteligência para examinar o que é certo e o que é errado. E através do uso, da ajuda dessa nossa inteligência, nós devemos penetrar as negações negativas e com a determinação de alcançar a iluminação, possa eu mantê-los preciosos mais do que a joia que realiza os desejos. Possa sempre concedê-los com a estimação. Então, nós temos conexões com todos os seres sencientes espalhados pelo universo, não só nessa vida, mas por muitas vidas passadas. Então, nós consideramos, mesmo que nós consideramos a compaixão e a bodhisattva muito preciosa, mas como pode surgir essa compaixão e essa bodhisattva? Essa compaixão e essa bodhisattva só pode surgir em base aos seres sencientes. Então, focalizando nos seres como objeto da nossa compaixão, porque nós focamos no sofrimento dos seres sencientes, essa compaixão pode surgir em nós e pode ser aumentada cada vez mais. E com o objetivo de alcançar a iluminação, esse objetivo supremo, isso quer dizer alcance dos 4 corpos búdicos. Os corpos de Manakaya, Sambhogakaya, Rupakaya e assim por diante. E é baseado com o objetivado os seres sencientes, nós objetivando no benefício de todos os seres sencientes, possa eu alcançar todos os 4 corpos de Buda. E como é o segundo verso, como é dito dos seres sencientes, possa todos os sofrimentos de todos os seres sencientes madurar sobre mim, possa minha felicidade abandurar sobre todos os seres sencientes. Por exemplo, quando nós vendemos alguma coisa e aquilo que nós recavamos do que vendemos, nós investimos para termos um proveito, um resultado.
선보 상고서야디 셴 지브르 집에 로티기 선보 상고 용어로 봐. 저자가 된지인데 Nós devemos imaginar, isso é uma analogia para que como nós devemos usar os seres sencientes para beneficiar. Por exemplo, 그래서 로그주의 징이 용돼야지. uma atitude egocêntrica que prezamos sobre nós mesmos, 강겜의 체외이니 isso só nos ajuda a criar muito mais problemas para nós mesmos, muitos problemas, porque nós somos apegados a nós mesmos. Mas como nós pensamos nos problemas dos outros seres, nosso problema se torna muito pequeno, porque os seres sencientes são muito mais do que eu só. Sempre que estiver em companhia, o segundo verso diz, sempre que estiver em companhia dos outros, possa me considerar o mais significante dentre eles e do fundo do meu coração, afetuosamente considerá-los como supremos. Em todos os meus atos, possa sondar a minha mente e tão logo o segundo verso é para ajudar-nos a diminuir a nossa arrogância e prezar mais os seres sencientes. O verso número 4 é: ao ver os seres com caráter desagradáveis oprimidos pelo forte negatividade e sofrimento, posso acalentá-los com afeto como algo raro de encontrar e estimá-los como se estivessem encontrado como um tesouro. Com esse verso, nós devemos entender que as aflições mentais nos arruinam e nossa vida cotidiana mesmo nossos sonhos, nós devemos ser capazes de identificar se essas aflições mentais surgem em nós. E essas aflições mentais surgem por causa nosso apego a um eu inapropriado. Se nós nos familiarizamos com as atitudes positivas, isso nos ajuda muito a diminuir essas emoções negativas. Se nós nos familiarizamos nós mesmos com as atitudes positivas, nós seremos capazes de reduzir essas negatividades, essas emoções negativas. É claro que no Tantra se fala que fala de pegar o apego, de conduzir o apego no caminho. Mas para isso nós devemos entender toda a estrutura gerais dos ensinamentos do Buda. E através da prática Tantra, nós devemos ser capazes de usar as gotas essenciais e os canais e ventos dentro de nós mesmos. E primariamente, devemos haver uma compreensão sobre isso. E devemos ser capazes de transformá-los no caminho que nos conduz à iluminação. E através disso, nós poderemos compreender o significado da prática tântrica. E nós podemos compreender, conduzir o apego e a raiva no caminho. Mas se nós não compreendemos isso, se nós não compreendemos essa sutileza, como nós podemos usar essa transformação das negatividades no caminho? Então, nós podemos, em vez de ser benéfico, nós podemos usar negativamente para nós mesmos. Um mestre Sakya, nos seus escritos, ele diz que a fim de esmagar os nossos inimigos e cuidar aqueles que estão cercanos a nós, eu não prezo esse tipo de essa fala que devemos esmagar os nossos inimigos e tomar conta daqueles que são queridos a nós.
Mas porque nós somos habituados a fazer isso na nossa vida cotidiana, então eu também não gosto muito dessa quando se reza aos protetores do Dharma para esmagar os inimigos. Eu também não sou muito a favor disso. Mas voltando aos ventos e assim por diante, quando nós tivermos um controle sobre esses ventos energéticos e essas gotas, nós podemos compreender a significância, o significado da prática Tantra. Mas sem saber disso, e você pratica o Tantra, você praticará o Tantra para a ruína própria. Quando os outros, por invés de tratarem-me devidamente com abuso, calúnia e desprezo, eu possa tomar sobre mim a derrota e oferecer a vitória. Quando os seres sencientes são imbuídos dessas negatividades, nós devemos sentir mais amor e compaixão por eles. Então, a explicação do 5º verso. Todas as seres sencientes, nossas mães, incontável como o espaço, então nós devemos ser compassivos para com todos esses seres, mesmo que eles nos provoquem raiva e assim por diante. E nós devemos usar essas oportunidades para incrementar a nossa compaixão e a mente da iluminação bodhisattva. No caminho dos Bodhisattvas é dito que os inimigos são nossos professores. Então, a fim de praticar a compaixão verdadeiramente e para sermos bem-sucedidos nessa prática, nós devemos ter paciência e a fim de para que nós possamos praticar a paciência, devemos ter aqueles que provocam a nossa paciência. Então, a prática surge porque existem aqueles que nós consideramos inimigos, ou aqueles que falam mal de nós e nos provocam e nos fazem mal. Por causa desses indivíduos, nós somos capazes de praticar. Então, quando essas pessoas que nos fazem mal, devemos olhar para eles como eles fossem os nossos próprios professores. Se as outras pessoas nos fazem mal, é porque, em troca, nós, em alguma vez ou outra, nos fizemos mal para eles. Mas, quando as pessoas nos fazem mal, nós não gostamos. Nós respondemos com negatividade, em vez de responder a essas coisas ruins como gratidão. E aqui nesse verso nós estamos falando que nós devemos considerar todos esses seres que são maldosos conosco como nossos preciosos professores. E todos os méritos que eu acumulei, eu dedicar todos esses benefícios a todos esses.
Quando alguém a quem ajudei ou a quem depositei grandes esperanças maltratar, me formar extremamente dolorosa, possa considerá-lo como meu professor sublime. Em resumo, possa eu oferecer benefício, felicidade diretamente e indiretamente a todos os seres minhas mães e possa tomar secretamente sobre mim todos os seus sofrimentos e infortúnios. Possa tudo isso permanecer em cento de máculas. Todas as vezes que eu sofrer prazeres e sofrimentos, nós devemos ser capazes de ver ver todos esses, que eles não têm uma existência inerente. Assim como os físicos quânticos, como eles diferenciam como, entre a realidade e a aparência realidade. E nós as coisas que aparecem, elas aparecem como se tivessem uma existência objetiva por elas mesmas. Mas elas não existem assim. Então, então todos os nossos adversários, inimigos, eles nos aparecem como eles aparecem que eles são inimigos e assim por diante. Mas quando nós investigamos se eles são realmente negativos e assim por diante, nós não somos capazes de encontrar nenhuma negatividade nessas pessoas. Por causa e a mesma coisa, porque e também aqueles que nos aparecem como entes queridos, eles nos aparecem entes queridos, nós aumentamos nossos apegos e com isso nasce a distinção, meus amigos e meus inimigos, porque nós nos apegamos a essas aparências. Mas essas aparências não existem como elas nos aparecem. Então, essas aparências são baseadas, surgem em base à ignorância. Isso é muito claro. Mesmo que exista uma aparência como seres, que eles nos aparecem que têm uma existência objetiva por eles mesmos, quando nós analisamos seres como em suas partes, seus agregados e assim por diante, nós chegaremos a uma conclusão que esses seres não existem como eles nos aparecem. Isso é muito claro. Alguns dos meus amigos alguns dos meus amigos me falaram que alguns, quando se entende a física quântica e quando se é convencido daquilo que os físicos quânticos dizem que as coisas não têm uma existência objetiva, isso nos ajuda a eliminar as nossas aflições mentais negativas. E aquilo que o budismo diz é que as aflições negativas surgem em base às aparências, a noção de que as coisas possuem uma existência objetiva por elas mesmas. Nos textos madhyamíticos, no texto de Madhyamika Karika de Nagarjuna, eu sempre falo essa linha que as coisas não existem objetivamente. Que as coisas desde que nada existe, que não existe, que não seja originação independente, portanto, não existe nada que não seja vazio de existência objetiva. E a bondade, o limite, posso eu ser me liberado desse limite. Esse limite quer dizer o apego a essa existência em si, intrínseca. E posso eu ser liberado
Por isso que no texto diz, e ao reconhecer todos os fenômenos como ilusórios, sem apego, possa ser liberado da amarra dos cativeiros. A amarra do cativeiro quer dizer essa apego à existência inerente. E como o mestre Sandra Christie disse, nesse esses autocomentários desse Chandrakirti Nagarjuna é muito profundo. Quando nós lemos esse livro, é uma coisa maravilhosa. E quando eu penso sobre esse verso, eu penso como pode surgir esse apego à existência inerente das coisas? E prestando atenção nesse texto de cada vez que eu leio esse texto de Chandra Christie, é um texto maravilhoso, e é um texto maravilhoso também para praticar a bodhisattva e para praticar o escambiar-se você mesmo com nós mesmos com os outros, principalmente o capítulo da paciência, da tolerância e da bodhisattva. Você tem que estudar esse texto continuamente, e isso ajuda muito. Vai ajudar muito. Quando eu estava no Tibetândia, eu pensava, é claro que essa bodhisattva é uma coisa maravilhosa, suprema, mas quando eu vim até a Índia, praticando esses ensinamentos sobre, recebendo esses ensinamentos sobre, engajando-se no caminho do Bodhisattva, eu entendi que, através do esforço em praticar, isso pode surgir, essa bodhisattva pode surgir. Isso aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que eu tenho essa experiência direta da bodhisattva, mas essa visão da vaziedade, e para a visão da vaziedade, eu aconselho os escritos de Bodhisattva Madhyamika Karika. E esses textos são textos de lógica que Chandra Christie usa. Se as coisas existissem inerentemente por elas mesmas, autossurgida por elas próprias, então os seres Arya que praticam a meditação esses que meditam sobre sobre esse texto de Equipoise, então essas visões errôneas seriam destruídas. Então, amanhã é meu aniversário e eu disse que a melhor coisa, o melhor presente que você me pode presentear é se vocês pudessem recitar o Mani Padme Hum ao menos 1000 vezes, e enquanto mas se você recita com a sua boca, mas sua mente é distraída, é como repetir money, 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 ou dinheiro, dinheiro, dinheiro. A letra Om, que é o início desse mantra, é feito de 3 letras, Om, A, Ma, que significa o corpo, fala e mente. E baseado nesse 3, baseado sobre esse corpo, fala e mente, tem o eu.
atual momento ordinário, esse corpo falimente, nosso corpo falimente é sobre a influência das aflições negativas, mas através da familiarização com o caminho da iluminação, então esse corpo falimente ordinário, principalmente a mente, pode ser transformado, será purificado e se alcança a mente da Buda e você se torna um Buda área Buda. Então, na base de corpo, fala e mente, tem a Buda, em base ao corpo e fala e mente, existe o ser senciente. E como nós transformamos esse corpo e fala e mente como estados resultantes de corpo e fala e mente de Buda, e como esse processo acontece, isso é mencionado, isso mesmo como é a palavra Mani, que se representa a Bodhisattva, e Padma significa lótus, que significa sabedoria transcendente, simboliza a sabedoria transcendente, e Hum a combinação. Hum significa a combinação da Bodhisattva e da vaziedade, ou da sabedoria transcendente. Então, Hum significa a união desses dois, vaziedade e Bodhisattva. Então, amanhã é o dia do meu aniversário. Se vocês podem recitar 1000 vezes esse mantra Om Mani Padme Hum, eu acho que é muito fácil, não é mesmo? Então, vocês podem recitar ao menos 1000 vezes. Se cada pessoa recitar 1000 vezes, 10 pessoas farão 10.000, e isso será multiplicado por 100.000 vezes, 100.000 pessoas recitam 100.000 vezes e chegará a 1 milhão de pessoas e 1 milhão de recitações e assim por diante. Se você pode recitar esse mantra, você será capaz de criar karma positivo dentro de você mesmo, e através se como vocês são praticantes da Bodhisattva, e imbuída da visão da vaziedade, e se você passa esses ensinamentos para os outros, e através do méritos que vocês acumularam, através dessas recitação, se vocês podem acumular esse mantra e recitar esses méritos positivos, karma positivo, e dedicar para a minha vida longa, para que eu possa viver até 110 anos, será muito benéfico. A minha vida longa será muito benéfica para todas as pessoas. Como o cenário político está mudando, talvez eu possa ser capaz de visitar Taiwan algum dia, e eu espero, mas é muito difícil dizer isso agora, mas se eu posso ir fisicamente visitar Taiwan ou não, não é importante. O importante é que a minha mente está conectada com vocês e fisicamente estejam saudáveis. Thank you, Your Holiness. Thank you so much for the precious teaching. Sejam pacíficos. Just now, by 1,000 participants here, plus 300 volunteers. Well, due to COVID-19, so we cannot fill the hall, and then we are all wearing masks, except for the 2 MCs, yeah? Eles estão apresentando bolos para o aniversário do Dalai Lama como oferenda. You can see people also keeping very safe social distance. Okay. We're so blessed to have you here with us. Thank you so much. And
we would like to also invite Zhang Yang Renqing, our translator, because without him, our Right, ears right, will right. be deaf to your teachings. So our translator, Zhang Yang Renqing 老师，是，我们要非常谢谢我们刚刚我们的蒋老师刚刚为我 Não 们做 tem 了 a 非常精湛 tradução. 的 Oh, 翻 tem. 译，非常谢谢。 Aquele é o tradutor Deixa- chinês. Thank you, 杜继切。这是杜继切。谢谢谢谢接下来要进行的谢谢是，谢 Yes. 谢 So Your Holiness, OK we need you to stay with us. Okay, please stay with us. We would like to move on to our ambulance donation ceremony. Oh, This oh. is the 6th ambulance we're donating. 哦 Thank you 我们要向尊者报告，在今年我们台湾的4众弟子再次集资，以尊者的名义购买第6辆顶级型的救护车达赖喇嘛观音6号。在今天我们要捐赠给台北市政府消防局救护团队。谢谢 So this is the ambulance Dalai Lama Avalokiteshvara number 6 ambulance. Your Thank you Holiness. Thank you 哦呀我们接下来呢，就要来进行今天的捐赠仪式。我们要邀请我们的贵宾来到舞台上。首先邀请指导单位达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长达瓦才仁先生，我们欢迎， We're inviting our guests to come onto the stage. 以及主办单位台北市甘丹东顶显密佛学研修协会理事长侯胜善先生，欢迎。以及受赠代表台北市政府消防局副局长许志敏副局长，欢迎。大사를我们紧接着就要来进行我们今天的捐赠哦对不是仪式。那我们的董事长以及我们的理事长将会代表我们的法王捐赠救护车给予我们台北市政府消防不是我这局的。Thank you